Bem-vindo, bem-vindo ao canal César Silva Oficial. Te inscreve, ativa o sininho para você receber sempre os vídeos mais atuais e necessários para a sua carreira, para o desenvolvimento na Uniaselv ou no mercado como um todo. Vamos lá? Esse é o terceiro vídeo da série Paper Final de RH na Uniaselv, como se organizar. Se você não viu os dois primeiros, por gentileza, volte nos cards aqui em cima e você vai até o primeiro vídeo e começa a olhar desde o começo, a fim de que facilite o seu entendimento e toda essa construção para facilitar todo o trabalho que você vai ter durante esse semestre e entregar o melhor paper no final desse semestre. E hoje, nesse terceiro vídeo, nós vamos avançar um pouco mais no nosso trabalho. Mas nós ainda continuamos na fase de organização. Eu estou enfatizando muito essa fase de organização pela necessidade destas regras, desse direcionamento, desse alinhamento de todos, a fim de que facilite e principalmente não se perca tempo com discussões sem necessidade. Nós vamos direto ao ponto. Depois que nós ajustamos aquilo que é necessário, literalmente tudo fica mais fácil. E só relembrando, dentro dessa reunião de alinhamento, você tem 4 pautas. A primeira que é o tema, nós falamos no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar das regras de funcionamento. Como é que regras podem direcionar a facilidade, podem ajudar na construção e no desenvolvimento do trabalho durante o seu semestre, com o seu grupo, com a sua equipe, para o melhor resultado final. Vamos lá? Então, gente, regras de funcionamento. As regras de funcionamento nada mais são do que as regras do jogo. Se você vai jogar um jogo que você não conhece, seja de carta, seja digital, o jogo que for, alguém precisa ensinar para você como é que funcionam as regras. A maioria das vezes as pessoas começam a jogar sem saber as regras e vão acontecendo dia a dia e, na realidade, esse aprendizado demora muito tempo. O objetivo de criar essas regras é para facilitar, criar um atalho a fim de que todo mundo saiba o que vai acontecer para o lado positivo, para o lado negativo, caso alguém não siga essas regras. E essas regras são sugestões que vão ser acompanhadas por você e seu grupo. Aqui são sugestões a fim de que, a partir delas, você possa construir as melhores regras do jogo durante todo esse processo, para chegar lá no final do semestre, todo mundo numa boa. Então, a primeira questão é a qualidade. Bom, se a primeira regra é a qualidade, então a gente vai acertar o seguinte. Nós vamos combinar que nós vamos fazer um trabalho excelente. Não adianta fazer cópia de qualquer coisa, colocar de qualquer jeito, cada um fazer uma parte, a gente dá uma misturada, toca do jeito que está para a gente fazer o trabalho final de qualquer maneira. Gente, isso é a melhor forma de ser intermediário ou médio dentro do mercado de trabalho. Utilize essa regra a fim de que você possa auxiliar no comprometimento das pessoas e principalmente no trabalho que vai ser desenvolvido de uma semana para outra e nessa evolução, porque tem uma quantidade de passos que você vai ter que seguir mês a mês, senão você não vai conseguir entregar esse trabalho até o final do semestre. E a segunda questão, que é a decorrência da primeira, é comprometimento. Gente, se nós marcamos uma reunião toda semana em tal horário, naquela reunião, naquele horário, todo mundo está lá. É claro que vão acontecer intempéries no caminho, alguém pode ficar doente, o trabalho ou outras situações. Então coloque no grupo de WhatsApp, remarque com as pessoas, mas não deixe o pessoal na mão. Uma grande questão aqui do comprometimento, que eu sugiro sempre, pode ser que alguns não aceitem isso, mas enfim, é uma sugestão, é que quem não vier em 2 reuniões está fora do grupo. Ou seja, se nós acertarmos essa regra desde o começo, todo mundo sabe que se faltar 2 sem justificativa, isso é importante, literalmente você não vai conseguir cumprir esse prazo e fazer um bom trabalho. Então, esse comprometimento, ele primeiro se traduz numa reunião semanal. E essa reunião semanal todo mundo tem que se comprometer com ela. E não só a ela, o trabalho que vai ser feito em casa. Ok? Terceiro item, gente, transparência. Eu acho que é um dos itens mais importantes. Além da qualidade do comprometimento, a transparência. Se você sabe, sabe. Se você não sabe, não sabe. Seja sincero com você e, principalmente, seja sincero com o pessoal do seu grupo.
Não adianta querer fazer média para todo mundo, dizer que você estudou, o que você fez, o que você deixou de fazer. Não faça isso. Você perde credibilidade e principalmente a confiança das pessoas. Quem faz, fez mesmo. Quem não fez, diga por que não fez. Os colegas vão auxiliar. A colaboração, que é a próxima parte, ela vai acontecer e o diálogo se constrói a partir do momento que nós temos a qualidade, o comprometimento e a transparência como base. A colaboração é natural. O diálogo vai vir naturalmente. Aqui eu quero deixar uma separação aqui de conteúdos e principalmente de conceitos para vocês entenderem. Gente, uma coisa é participação, outra coisa é colaboração. Deixa eu explicar rapidinho para vocês o que é isso. Participação é quando cada um levanta a sua mão ou coloca o seu comentário, todo mundo anota e está tudo certo. Isso é participação, ou seja, todos participam, né? Todos têm a possibilidade, o nosso grupo é pequeno, de 3 a 5 pessoas, facilita essa troca. Mas colaboração vai além disso. Colaboração envolve empatia, envolve escuta ativa, ou seja, envolve você levar em consideração o que as pessoas disseram. E aí a gente constrói um diálogo, ou seja, todo mundo participou, deu a sua opinião, e a partir das opiniões dos outros, nós vamos analisar a nossa e vamos analisar a dos outros e vamos construir coletivamente as resoluções e os caminhos do nosso trabalho. Ou seja, não adianta todo mundo dar a sua participação. Tem que haver a colaboração, que envolve escutar a outra pessoa. Não pode haver, ou não deve haver dentro de um grupo, uma pessoa que sabe tudo. A pessoa que manda, que desmanda, ou que coordena. Se eu não falo, ninguém faz nada. Quando isso acontece, é sinal de que a regra do jogo não foi bem organizada. E você, de fato, quer ser o líder do grupo ou quer se colocar como comandante do grupo, quando na realidade liderança ela é atribuída através das pessoas. Se ninguém lhe der a liderança não é sua. Por mais que você entenda que você é líder de alguma coisa. Ou o grupo assume a liderança de alguém, ou todos são a liderança de forma situacional, no momento lidera, no outro momento outro lidera, e isso é legal para ver justamente essa característica de colaboração e diálogo que precisa ser construída. Baseada na transparência, seja sincero com as pessoas sempre, no comprometimento, tratou, cumpre e principalmente num dos eixos principais do trabalho, que é a qualidade. Mas vão chegar determinados momentos que há necessidade de tomadas de decisão. Gente, são momentos importantes que precisam ser bem desenvolvidos. Então, nessa regra do jogo, que é o segundo passo, ou seja, a primeira definição do tema, depois a definição da regra do jogo, ou seja, que são qualidade, comprometimento, transparência, colaboração e diálogo, como sugestão, vai chegar o momento da necessidade da decisão. E nessa decisão, eu sugiro que vocês escolham um caminho agora, ou um caminho pré-determinado nesse momento da decisão. O primeiro é por consenso, o segundo é por voto. Vamos lá. Consenso é quando todos, através desse diálogo, concordam que tal caminho é melhor para nós, tal conteúdo entra ou tal conteúdo não entra. Todos entraram num consenso. Nem sempre o consenso acontece rapidamente. Às vezes você vai discutir pontos de vista com as outras pessoas, o que é bom, né? Mas há necessidade de chegar ao momento em que haja uma convergência. Ou seja, bom, gente, nós temos que decidir. Nós vamos ou não vamos colocar esse conteúdo? Ou seja, o ideal para fazer um bom trabalho e que ele seja colaborativo de fato é que haja este consenso. Mas, caso não haja consenso, há uma segunda forma de tomada de decisão, que é o voto. Ok, nós temos 5 pessoas, 3 acreditam que tal conteúdo fica, 2 acreditam que não. Ou 4 acreditam que sim e 1 acredita que não. Em função do voto, e a gente já definiu que se nós não chegarmos num consenso, o segundo passo é a gente ir para a votação. Senão nós vamos ficar discutindo o semestre inteiro e não vamos chegar a nenhum lugar. Então, só retomando, nessa fase de organização, na reunião de alinhamento, depois de decidir o tema, vocês precisam decidir a regra do jogo do grupo. Ou seja, manter a qualidade e a excelência do trabalho, comprometimento, todos participam em todos os sentidos durante a reunião ou nas tarefas que cada um vai ter de forma paralela às reuniões ou de preparação até essa reunião, transparência, seja sincero sempre, e colaboração com diálogo, principalmente. Senão não há colaboração. Cada um pensa o que quer e não se resolve nada nunca. E para isso tem esses 2 critérios de decisão.
para, de fato, você decidir e seguir o grupo no seu trabalho para entrega dentro do prazo. E nesse sentido, gente, nós temos duas questões aqui bem importantes para que vocês possam se organizar. Bem básicas, já que nós estamos na fase de organização, e aí a gente ainda está dentro da reunião de alinhamento, que é o terceiro ponto, que é marcar uma agenda semanal. Você precisa definir com o grupo uma agenda semanal. E essa agenda semanal vocês podem, de fato, utilizar o próprio Teams de vocês para fazer essa marcação da agenda. Eu vou fazer um vídeo específico sobre como marcar a agenda no Teams, vai ser o próximo vídeo desse, e depois vou fazer mais um vídeo para ensinar vocês a trabalhar com arquivos compartilhados, no caso do arquivo compartilhado do Word, daquele arquivo do Paper que está na trilha que você precisa baixar, que lá no começo você leu e já baixou lá o template que a Uniaselv, oferece para você como padrão e de base e orientação a fim de você fazer o seu trabalho. Ou seja, nesse momento você vai ter que ajustar e negociar com o grupo, essa é a palavra adequada, a partir do diálogo e da colaboração e das regras que vocês acabaram de fato de definir. Você vai criar uma agenda semanal, toda terça, por exemplo, às 19 às 21 horas. Essa é a minha sugestão, reuniões de 2 horas, que tem o início, meio e fim. Bom, a reunião de hoje tem tal objetivo, nós precisamos iniciar, desenvolver ela e terminar nisso. E aí vem os papéis dentro da reunião. Eu não quis colocar os papéis aqui porque isso é uma questão de escolha do grupo. Mas sempre tem aquela pessoa que cuida do tempo, é um papel. Aquela pessoa que define, bom, nós já cumprimos 10%, 30% da pauta. Não faça uma reunião para resolver tudo, essa é a reunião de alinhamento. Aqui a gente vai resolver a regra do jogo. Mas as reuniões que vêm pela frente, vocês têm que objetivar, e a gente vai falar a respeito disso, para de fato resolver um assunto por reunião, ou 2 assuntos no máximo por reunião. Senão a reunião não é produtiva e você não consegue chegar lá. Ou seja, criando uma data, negociando uma data, você cria a agenda no Teams, já que a Uniaselv disponibiliza o Teams para você, e dentro do próprio Teams você vai fazer a reunião com os seus colegas. Na própria trilha de aprendizagem tem o manual de como você fazer a reunião no Teams em grupo. Eu vou fazer no próximo vídeo essa explicação para facilitar, para ser mais prático, mas você pode já buscar lá na trilha efetivamente essa questão. E lembrando que a gente também vai falar do arquivo compartilhado do Word. Por que isso, gente? Porque há necessidade. Você definiu a agenda, marcou lá no Teams, organizou. Você precisa de um arquivo só, que é o ideal. Pode utilizar um arquivo só no Word, que é o padrão da Uniaselv, que você pode utilizar no Office, que a Uniaselv disponibiliza gratuitamente para você, onde somente num arquivo vocês de fato vão fazer todas as anotações. Isso evita aquela história, qual a versão que tu mandou para o professor revisar? Ah, mandei a última. Ah, não era a última, era a anterior. E aí fica um com os arquivos, ou tá lá no grupo de WhatsApp, aí manda daqui, tira dali, vira uma confusão. Então eu vou ensinar vocês como vocês utilizam o arquivo compartilhado nesse sentido para criar essa integração de forma digital para todos. Então, só resumindo, essa fase da organização, que é a agenda semanal, definida essa agenda semanal e definida essas regras do jogo, que vocês têm tanto na forma de interpretar as reuniões, levar as reuniões e tratar as reuniões, tanto quanto as decisões que vocês vão resolver, você também tem, a partir disso, a criação dessa agenda no próprio Microsoft Teams e a utilização do arquivo do Word compartilhado. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Vou fazer um vídeo sobre o Teams e vou fazer um vídeo sobre o arquivo do Word compartilhado para favorecer vocês nessa construção, nessa série, para facilitar o seu paper final aqui na Uniaselv, no curso de Recursos Humanos. Tá bem? Nos vemos, então, no próximo vídeo. Até lá!